o que diz o autor do Eclesiástico, no capítulo 18, versículo 31, ou melhor, versículo 30 e 31. Diz o autor do Eclesiástico: não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Veja, meus irmãos, isso aqui é de uma profundidade extraordinária para alguém que quer ser santo, para alguém que quer crescer na vida espiritual. Renunciar a si mesmo, e fazemos isso de que forma? Não te deixes, não nos deixemos ou não nos deixamos, né? Quando nós não nos deixamos conduzir, guiar, levar por nossas paixões. E refreia os teus desejos. O mundo atual não se frustra. O mundo atual, a ótica, né? A perspectiva do mundo atual é não se frustrar. Por quê? A palavra de Deus diz assim, olha, você está casado? Seja fiel à sua esposa. Você está casado? Seja fiel. Você está casada? Seja fiel ao seu marido. Você está casado ou casada? Não deixe que Satanás te leve ao adultério. Mas o que é que o mundo faz? Se você está casado, mas você quer outra pessoa, não tem problema. Aproveite a vida. Não atrapalhe os seus instintos. Seja feliz. Vá gozar a vida. E agora, para quebrar ainda mais o pudor, para quebrar ainda mais, né, ali o desejo de renunciar a essas coisas, ou o temor ao Senhor, inventaram o chamado poliamor, onde as pessoas se deleitam nas suas paixões. Então, o autor do Eclesiástico está dizendo, versículo 30, 18, 30, não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Alguém chega assim, olha, alguém diz assim, meu irmão, minha irmã, não sei se você já ouviu, mas alguém, o mundo atual hoje diz assim, se você tem desejos, né, por homens casados, você que é mulher, não refreie o seu desejo. Se você, homem, tem desejo por mulheres casadas, não refreie o seu desejo. Seja feliz. Afinal de contas, você merece ser feliz. Se você tem desejos por pessoas do mesmo sexo, e aqui eu não estou querendo colocar cabresto em ninguém, cada um faz da vida o que quer, mas eu estou falando aqui de preceitos e de conceitos para uma vida santa, para uma vida na vontade de Deus. Se você tem desejos por pessoa do mesmo sexo, o mundo diz, olha, não refreie os seus desejos, não refreie os seus instintos. Afinal de contas, né, tem gente que chega a dizer que foi até Deus que colocou. Afinal de contas, toda forma de amor é válida. Isso tudo, meus irmãos, para nos fazer rendermos às nossas paixões. Para nos deleitarmos nas nossas paixões. Versículo 31, ele diz, se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para os teus inimigos. Se você se deixa dominar pela paixão, se você se deixa dominar pelos seus instintos do baixo ventre, você será motivo de chacota, você será motivo de escândalo, você será motivo de alegria para os teus inimigos. Continuando aqui, Santo Afonso vai dar o exemplo de outro santo que fala da necessidade de vencer a si mesmo. São Bernardo, né? São Bernardo escreve que se os homens fizessem guerra à vontade própria,
ninguém se condenaria. Então veja que palavra forte de São Bernardo. Se nós fizéssemos guerra mesmo, lutássemos contra as nossas paixões, contra a nossa própria vontade, ele diz que ninguém se perderia. Ninguém se perderia. Isso é conversão. Isso é conversão. É mudança de mentalidade, metanoia. E Santo Afonso continua dando mais alguns exemplos e orientando. Desapareça a vontade própria e não haverá inferno. Veja que palavra profunda. Desapareça a vontade própria e não haverá inferno. O que nos leva ao inferno é a nossa própria vontade, as nossas paixões. Quando nós deixamos nossas paixões sensuais vencerem em nós, nós estamos criando o inferno. E aqui eu estou dizendo criando no sentido de nós estamos nos dirigindo para o próprio inferno. Quando nós cobiçamos as riquezas, e não somente a riqueza capital, mas as riquezas, como, por exemplo, o Evangelho, né, de domingo. O Evangelho de domingo, Jesus ouviu os seus apóstolos discutindo pelo caminho, perguntando quem será, né, o maior entre aqueles ali. E essa discussão de querer ser o maior, ou seja, essa é a cobiça das riquezas, dos primeiros lugares, dos lugares de destaque. E, infelizmente, nós estamos vivendo assim, né? Continua Santo Afonso aqui, página 149 do seu livro, A Prática do Amor a Jesus. Ele diz: assim seria se um penitente quisesse fazer alguma mortificação, jejuns, mas contra a orientação de seu diretor espiritual, essa mortificação realizada para seguir a própria vontade torna-se um defeito. Então, Santo Afonso aqui já está falando de pessoas que, graças a Deus, têm um diretor espiritual e um bom diretor espiritual. Santo Afonso está dizendo, olha, se alguém contrário àquilo que foi a orientação do seu diretor espiritual deseja praticar jejuns, né? Ele diz aqui, jejuns, né? Mortificações, contra a orientação do seu diretor espiritual, ao invés dessa pessoa estar crescendo e se santificando, esta pessoa está simplesmente dando vazão às suas paixões e aos engodos da carne. Ele continua, Santo Afonso é extraordinário, ele diz: infeliz daquele que vive escravo da própria vontade. Você, meu irmão, você, minha irmã, que infelizmente se deixa dominar, escravizar pela própria vontade. Santo Afonso está dizendo aqui, infeliz, você é infeliz. Nós seremos infelizes se nós nos deixarmos levar pelas nossas paixões. Santo Afonso está dizendo, né? Infeliz daquele que vive escravo da própria vontade. Desejará muitas coisas e não poderá alcançá-la. Outras vezes, recusará os sofrimentos. E, no entanto, terá que suportá-los. Então, veja, ele está dizendo que desejará muitas coisas e não poderá alcançar. Aquele que é cobiçoso, aquele que é desejoso de viver segundo as suas paixões, desejará muitas coisas
mas não poderá encontrá-las. Outras vezes, recusará os sofrimentos e, no entanto, terá que suportá-lo. Muitos de nós recusamos o sofrimento. Ao tempo todo, nós estamos recusando, rejeitando o sofrimento. Mas Santo Afonso está dizendo aqui que aquele que age assim, de todo jeito, se deparará com o sofrimento que está batendo a sua